Olá pessoal, neste treinamento vamos falar do novo aplicativo da Quick Gestão. Algumas informações antes de iniciar. O aplicativo ele foi totalmente remodulado, ele será lançado em etapas, então no primeiro momento serão lançados os módulos de checklist e relato e semanalmente será liberado módulos. Então o próximo módulo será plano de ação, depois será o módulo de treinamentos, diário de bordo e reuniões, tá? E depois disso o site será remodulado, será uma plataforma totalmente diferente. Então este ícone que está aparecendo aqui é o novo ícone do aplicativo, então a gente vai acessar. O login e senha vocês utilizam o mesmo que vocês já vêm utilizando, tá? Vocês informam o código da empresa de vocês, que é o código da empresa da Quick, não é o código de puxada, no meu exemplo é o 3, e aí eu vou acessar. O primeiro acesso que vocês fizerem, o sistema já vai buscar todos os colaboradores, reuniões, checklists, infrações e vai salvar no aparelho de vocês. Então ele vai funcionar do modo offline, isso deixa o aplicativo bem mais rápido. Então desde vocês conseguem aplicar um checklist offline, então vocês não precisam ter internet para preencher o checklist, só vai precisar do checklist na hora de sincronizar essa informação com o servidor, tá? Então, apresentando um pouquinho do aplicativo, a gente vai ter um dashboard, onde vai ter as informações do usuário de vocês, então vai aparecer aí o avatar de vocês. É legal que vocês alterem o avatar pelo aplicativo, tá? Embaixo, atividades para mim, que são planos de ação no qual eu tenho que resolver, porém esse módulo vai estar disponível semana que vem. E além dos planos que vocês têm para resolver, vocês vão conseguir responder planos de ação, ver os planos de ação que vocês abriram, ver quem respondeu os planos de ação. Então tudo que vocês fazem hoje no site, vocês vão conseguir fazer no aplicativo. Riscos para atuar, então são relatos que vocês precisam resolver. Checklists finalizados. Então, tudo que vocês finalizaram este mês, vocês podem acessar ele aqui, então ele vai buscar um mês. Vocês podem baixar o PDF do checklist ou consultar o mês. Checklists pendentes, caso vocês conseguirem iniciar um checklist e por algum motivo vocês querem terminar depois, eles vão aparecer aqui. Treinamentos, então para vocês realizarem prova, confirmar presença, o módulo vai ter bastante alteração, né? Vocês vão poder ver vídeos, PDFs e arquivos disponibilizados. No cantinho aqui, a gente tem um outro menu que vocês vão poder sincronizar as informações, então sempre que tiver alguma atualização de checklist, a qualquer momento vocês podem vir aqui, apertar em sincronizar a informação que ele vai buscar tudo mais atualizado no banco. E aí, conforme vai liberando os módulos, vai aparecendo aqui os botõezinhos. Então aqui tem relatos registrados. Vocês podem ver os relatos que vocês registraram por mês. Então aqui, ó, ele mudou a carinha, são todos os relatos que eu tenho neste mês, tá? Então vamos lá. Como que eu aplico um checklist? A gente tem esse botãozinho aqui, ó, de mais. Então a gente vem aqui, ó, aplicar checklist. Aqui vai listar todos os checklists no qual vocês têm acesso. Caso tenha muito checklist e vocês querem encontrar, vocês podem só simplesmente ir digitando que ele vai exibindo aqui para vocês, tá? Então no caso aqui, ó, eu vou pegar um de exemplo que é teste da TI. Eu aperto no play, tá? Aqui, ó, para aplicar ele. Então aqui, ó, o checklist ele mudou a carinha dele, ele está diferente. Quando tem muito assunto, vocês podem minimizar aqui, ó, que ele vai mostrar o percentual de utilização. Os botões aqui em cima, o primeiro é de finalizar. Então, ó, eu estou tentando finalizar um checklist, ele diz que eu não posso porque eu tenho ainda 10 perguntas obrigatórias para responder. O segundo botão é de pause. Então, quando eu fizer apertar aqui, ó, ele vai dizer que esse formulário foi salvo com sucesso, porém na forma de rascunho. E aí, se eu quiser preencher ele depois, eu venho aqui na tela, olha aqui, ó, checklist pendentes, aparece um. Basta eu vir aqui e ele será listado aqui. Caso eu queira excluir esse checklist, eu fiz por teste, eu só puxo para o ladinho aqui
e aperto em excluir. Caso eu queira continuar, eu aperto play e ele volta para onde eu estava. Esse botãozinho aqui, o último, é o de fechar. Então, sempre que vocês forem fechar um aplicativo, ele vai informar que você tem duas opções. Fechar, e ele vai excluir todas as informações que vocês fizeram, ou salvar como rascunho, que é a mesma coisa que o segundo botão lá, tá? Então, no caso aqui, eu fechei e perdi as minhas alterações. Vou voltar lá. E aí, a forma de responder o checklist também está diferente, tá? Então, agora, se eu clicar sobre a pergunta, ó, vou clicar aqui na pergunta 2, ele aparece um modal para mim, onde eu tenho as opções, a foto, o plano de ação. Então, se eu quiser a opção não, eu só aperto aqui e ele já sinaliza negativo. Volto para cá, eu quero tirar, por exemplo, uma foto ou várias fotos dessa atividade. Então, vocês vêm aqui, vocês podem pegar da galeria ou tirar da câmera. Então, no aparelho de vocês vai pedir a confirmação a primeira vez, vocês têm que dar acesso. E aí, tiro a foto, posso ajustar a foto aqui, aumentar, diminuir ela e aí salvar, tá? E aí ele já veio para cá, caso eu queira excluir a foto, só apertar na lixeirinha ali. E aí vocês podem tirar várias fotos, tá? Então, olha só, ele aparece também na pergunta aqui, se vocês tivessem várias fotos ia aparecer no lado. Vou para a pergunta 3, posso fazer um comentário sobre ela, tá? Ela já aparece aqui também, e eu também posso abrir no plano de ação. Olha só, ele vai pedir qualquer reunião ou projeto que eu quero associar esse plano de ação. Prazo, eu tenho um atalho, é para 7 dias, para 10, para 14, para 30, ou eu quero definir um prazo, tá? Vocês podem definir aqui. A criticidade, responsável, então vocês podem procurar a pessoa aqui também, digitando. Vocês podem escolher mais do que um responsável e salvar. E o que deve ser feito. E aí salvar. Olha só, ele apareceu aqui também e vou colocar como não. E na tela principal eu tenho um resumo de tudo que está acontecendo. Então eu tenho várias formas de respostas, desde assinatura. Então eu posso vir aqui e assinar, né? Ele vai salvar aqui embaixo, enfim. Então agora eu preenchi todos os itens e eu vou finalizar o checklist. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa bandeirinha ou aqui embaixo, tanto faz. Vou clicar aqui na bandeirinha. Ele vai me dar um resumo do meu checklist, o tempo que eu levei para preencher ele, a minha aderência, itens em conformidade, quantidade de fotos, planos de ação que eu abri, itens críticos, que são aquelas perguntas que, se for crítica com resultado negativo, alguém vai ter que abrir um plano de ação, e a criticidade das atividades que eu abri. Eu posso, se caso, por exemplo, desejar alterar alguma coisa, a gente pode voltar e alterar o checklist, ou não, é isso mesmo e eu vou finalizar. Então ele vai pedir a opção de localização, né? Vocês podem permitir ou não. Caso vocês não permitam, o checklist não vai pegar as coordenadas de onde foi aplicado, e caso vocês permitam, ele vai pegar. Então aqui, ó, ele já fez a sincronização com o servidor e já gerou o PDF. Então a gente já pode pegar o PDF neste momento, tá? Na primeira versão que a gente está liberando, ainda não está fazendo envio de e-mails e push. Então, por exemplo, quem teve itens críticos, automaticamente já seria enviado um push para o responsável dizendo, ó, checklist tal, teve 2 itens críticos que você precisa atuar. Então essa comunicação vai ser bem legal. E aí a gente pode fechar ou baixar o checklist. Finalizado, ele já se encontra nesta tela aqui de checklists finalizados. Beleza? Falando agora de relatos. A gente vai dar um maisinho aqui e se chama risco observado. Então a gente vai apertar aqui e aí vai aparecer essa carinha aqui, ó. Então a gente tem um ato inseguro, a condição, um incidente, acidente, ato positivo. E mudou algumas coisas do relato, tá? Ele ficou muito mais simples e com menos informações. Antes, por exemplo, condição insegura pedia quem era o envolvido. Agora não vai mais pedir, tá? Então, exemplo, vamos fazer uma condição insegura. Então essa é a nova cara do relato. A gente não tem mais aquelas várias opções. Então, para cada condição, ele vai explicar para quem é novo o que é aquela condição, quando aconteceu
né? A gente vai selecionar a data, o local da condição, então armazém, revenda, veículo ou externo, e a gente já não tem mais aquele motivo, agora já vai para condição insegura. E aí vai aparecer todas as condições e vocês podem procurar aqui, ó, botina, por exemplo, entendeu? Vocês podem clicar aqui e escolher ela. Então não tem mais as figurinhas, ele ficou mais dinâmico. E aí qual a criticidade, a descrição do relato, e vocês podem evidenciar. E aí registrar condição, tá? Então, ele vai, quando ele salvar, ele vai mostrar isso daqui, ó. Então, aguardem ele fazer o registro e ele vai dizer condição insegura registrado com sucesso. Vocês podem criar outro ou fechar. No caso aqui eu vou criar outro ato inseguro. Aqui sim, vocês observem que pede o envolvido, tá? Na condição insegura não pedia. Então, no envolvido já vai listar todos os colaboradores da empresa. Porém, é de um cara que não é da empresa. Aí vocês vão clicar nesse maisinho aqui e digitar o nome do envolvido. Beleza? Essa é a única diferença. E aí, incidente e acidente também é muito parecido, porém mais resumido ainda, tá? Aí agora a questão de riscos para atuar. Pode ver que tem o número 1 aqui que eu, como gerente, eu tenho um risco que algum colaborador meu se envolveu e eu preciso estar atuando porque o técnico de segurança passou isso para mim. Então a gente vai acessar aqui, vai aparecer já aqui, ó, por exemplo, qual o relato que foi feito, o que foi descrito, o que eu tenho que fazer, e aí eu simplesmente vou vir aqui em cadastrar tratativa, vou informar o que eu realizei e clicar em cadastrar. E aí ele vai me pedir o seguinte, esse relato foi resolvido ou não? Por quê? Às vezes eu fiz um tratamento, uma tratativa, e não resolvi ele. E eu posso ter que fazer uma segunda tratativa para resolver ele. Então eu posso cadastrar mais do que um comentário, tá? E aí no caso sim, foi resolvido. Então eu vou clicar sim, e aí ele vai encerrar o relato. Para o técnico de segurança, agora ele pode atribuir os relatos pelo aplicativo, ele não precisa acessar o site. Então vem até aqui embaixo, ó, relatos para atribuir. Vai listar todos os relatos que precisa de algum tratamento. Ele precisa atribuir para alguém ou encerrar o relato. Então no caso aqui, ó, eu tenho atribuir relato. Eu vou atribuir o relato, o prazo, quem é o responsável e o que deve ser feito. Ou se algum relato, né, que já pode ser encerrado, ele pode vir aqui encerrar um relato, colocar algum comentário, a atividade já resolvida e tal, e aí encerrar o relato. Então, pessoal, este é um breve treinamento do aplicativo. Em breve a gente vai lançar a parte de planos de ação e outros módulos conforme comentado em seguida. Beleza? Muito obrigado.